Olá, tudo bem? Nossa aula de hoje, nas disciplinas Projeto de Vida e Práticas Integradoras, vamos ter como tema o sentido da vida. É isso? O sentido da vida e como a gente aperfeiçoar a nossa vida pessoal, para que a vida tenha um pouco mais de sentido para nós e para os outros, não é? Afinal, nós não podemos viver sem o outro, né? Sentido da vida, né? Primeiro ponto importante, né? Animais e plantas, tá? Eles têm vida instintiva. Eles têm uma existência, mas eles não têm plena consciência dessa existência. Eles simplesmente vivem, né? Ao contrário de nós, seres humanos. Nascemos, crescemos, nós temos consciência do nosso viver, do nosso existir, e consciência de que um dia nós vamos partir, nós vamos morrer. É isso? Mas afinal, qual o sentido de sua vida? Sua vida tem sentido? Né? São perguntas fortes. São perguntas profundas, principalmente quando eu não tenho costume de olhar para mim, olhar para o meu interior e tentar responder essa questão. Então, gente, toda vida tem um sentido quando se pensa na própria vida. Quando se tem consciência do eu. O eu é o quê, gente? É meu lado consciente. Quando eu tenho consciência que eu existo, que eu estou nessa vida, que eu tenho compromissos, que eu sou um ser humano, um ser que relaciona com as pessoas, tá? A minha vida tem um sentido. O que acontece? Muitas vezes, em todas as tempos, em todas as épocas, não é só hoje, muita gente está perdido. Olha para si e acha que sua vida não tem sentido. Então, gente, a primeira dica é: se eu existo, eu tenho consciência do meu existir, a minha vida tem um sentido. Olha essa tirinha que interessante, né? Um pega e diz o seguinte: qual o sentido da vida para o outro? O outro responde: é nascer, é crescer, é amar, é procriar, é criar e morrer. O que fez a pergunta, né? Depois indaga assim: isso não faz sentido para mim. Por que ele disse isso? Tá vendo? Pro um, é bem claro a noção de sentido da vida. Para o outro, no fundo também, porque ele não vai concordar, porque ele não vê sentido no sentido da vida que o outro tem. Olha que textozinho legal. Vamos ler comigo. Diferentes sentidos da vida. Olha aí, tá vendo? Criamos um modelo de mundo que supervaloriza quem tem e não quem é. Opa! Será que isso é verdade? Será que a gente está na era de valorizar as pessoas que têm? Ou tem coisas que não têm? Né? Nessa luta pelo poder, os valores e princípios que regem a relação humana, como afeto e respeito pelo outro, são deixados de lado, causando o que Antônio Carlos Gomes da Costa chama de crise de uma época. Respeito, afeto, coisas tão importantes, não é isso? Demonstrações de sentimentos tão importantes são deixados de lado, porque o mais importante que isso é ter uma casa, um carro, ter dinheiro, ter bens. Será que as pessoas que têm tudo isso veem sentido nas suas vidas? Ao mesmo tempo em que se vive essa crise na relação humana, existem pessoas que se movimentam contrariamente e buscam outro sentido para as suas vidas, ativando a dimensão transcendental inerente à sua natureza, ou seja, pensando além dos bens materiais, pensando o sentimento, pensando carinho, pensando amor. Gente, primeira coisa, qual é o valor que você tem?
Pelos bens materiais ou por suas amizades? Pelo carinho, amor e afeto dos seus amigos, dos seus familiares, das pessoas que você ama. Você ama mais quem? As pessoas ou os bens que você tem ou não tem e deseja ter tanto que esquece que existe uma vida além da riqueza, do bem. No plano da relação com a dimensão transcendente da vida, registra-se uma grande fome de sentimento existencial. Pessoas, grupos, comunidades e organizações de todo tipo cada vez mais se empenham na busca de novas fontes de significado para o seu ser e o seu fazer nesse mundo. Isso é, para a sua presença entre os homens de seu tempo, de sua circunstância. Tá vendo? Existem pessoas como nós que estão querendo algo além do material. Querem algo além de apenas ou estudar, ou só trabalhar, ou só estar preso em burocracias, ou só pensar em bens que não te satisfazem. Existem pessoas que, como nós, querem uma razão a mais de estar nessa vida. E talvez muitos vão descobrir que essa razão seja o quê? A caridade, o sentir pelo outro, o fazer pelo outro. Né? E esse fazer por outro, será que satisfaz? Olha, já deu para perceber que o bem material em si não está satisfazendo as pessoas. Se estivesse satisfazendo, você não veria pessoas de bens, pessoas ricas com depressão, vendo os seus entes, ou eles mesmos, né, se matando, se suicidando. Quantas cenas vocês já viram, talvez na mídia, uma criança pobrezinha, sem muitos bens, mas feliz, alegre, brincando. Por quê? Porque o sentido da vida para ela é outro. É um sentido que muitos hoje não têm. E a pergunta persiste. Qual o sentido da vida? Qual o seu sentido da vida? Será que é a fé que está te dando sentido para a vida? Será que é a sua família? Será que é o amor? O trabalho? O dinheiro? A diversão? Afinal de contas, qual o sentido da vida? Eu, pessoalmente, não posso dizer qual é o seu sentido da vida. Eu poderia falar do meu sentido da vida, porque lembra que o sentido da vida ele vai reagir em cada um de uma forma ou de outra, de uma forma que satisfaça ou não. Gente, para eu saber um pouquinho, para eu poder ter certo conhecimento do sentido da vida, eu preciso ter habilidades pessoais e sociais. Habilidades que me permitam pensar, raciocinar, buscar. Não existe ser humano sem racionalidade. Não existe ser humano sem racionalidade. Existem seres humanos que desprezam a racionalidade. Isso é uma coisa. Mas todos nós somos racionais. Todos nós buscamos um sentido real para as coisas. Ou até mesmo imaginários. Não é isso? A primeira forma do ser humano de buscar respostas é através do quê? Do mito, não é isso? Ou da religião, ou da fé. Depois o ser humano evoluiu para a racionalidade com a filosofia e a racionalidade mecânica da ciência. São buscas, não é isso? Mas olha só, eu tenho certas habilidades que são muito importantes. Primeiro, algo que a gente tem conversado muito, que é o autoconhecimento, né? A empatia, as relações interpessoais, lidar com emoções e sentimentos, lidar com as tensões, né? Ter uma comunicação assertiva, um pensamento crítico, um pensamento criativo, buscar solucionar os problemas, tomar decisões. São habilidades tão importantes que nós estamos sendo bastante cobrados nisso no nosso mundo, que seja na nossa família, que seja na sociedade em geral, que seja no nosso trabalho, na nossa escola. E será que essas habilidades podem me ajudar a dar um sentido
para a minha vida, no sentido que eu ainda não tenho plenamente, né? Vamos começar, né? Sentido da vida, as habilidades pessoais e sociais. Então, olha só, que frase bacana. Talvez o sentido da vida seja viver com as outras pessoas da melhor maneira possível. Gente, não é possível o ser humano viver sem outro ser humano. Ele vai enlouquecer, né? Ele vai enlouquecer, né? Será que o sentido na vida não está em compartilhar ou viver com outros seres humanos? Olha que indagação interessante para a gente pensar. Vamos parar para pensar e meditar isso. Que sentido teria a vida sem as outras pessoas? Talvez nenhum. Ou talvez muito sentido. Que seria o paraíso na Terra, eu viver sozinho só com os animais e as plantas? Lembrando, ser humano é um ser sociável por natureza. Autoconhecimento. Conhecer melhor o eu, que é a minha consciência, eu saber quem eu sou. Sim, gente, olha o erro. Você se forjar pelos outros. Você fugir do que você é. Você ficar para baixo, sentir mal porque você não se parece, porque você não é o outro. Cada um é um ser. Cada um é cada um. Nós não somos o outro. Mas o que é a tendência da sociedade? Criar padrões. E muitas vezes, quando nós não estamos diante desses padrões, nós somos mal vistos. Olha, por exemplo, no ambiente da escola, a questão do bullying. Quem é que sofre bullying na escola? Tá? As pessoas que fogem do padrão da maioria. Não é isso? Então, gente, ó, se conhecer melhor é conhecer o seu eu, o seu consciente, saber, conhecer o seu caráter. Você é uma pessoa que tem bom ou mau caráter. Diante das adversidades, você é uma pessoa forte ou você é uma fraca? Você é uma pessoa de atitude ou não é passiva diante de tudo? Quais são os seus valores, gente? Quais são os seus valores? Você tem construído bons sentimentos de si e dos outros ou é uma pessoa raivosa, que não gosta de si, não gosta de ninguém? Gente, são perguntas importantes que eu preciso fazer o tempo inteiro para mim. E essas respostas são determinantes para que eu tenha um sentido na minha vida, para que eu possa construir a minha vida. A empatia. Né? O que é empatia? Empatia é colocar-se no lugar do outro. Gente, compreender melhor o outro, ser solidário. Quando eu me coloco no lugar do outro, gente, eu sei, tá? Eu consigo entender as reações das pessoas diante de certos fatos da vida, até diante de mim. E quando eu faço isso, eu me torno uma pessoa melhor. Eu ajudo a construir um relacionamento melhor. E será que isso pode me dar um sentido para a vida? As relações interpessoais. Na verdade, o tempo inteiro eu estou falando de relações interpessoais. Não é isso? Na prática, é estabelecer relações, é me relacionar com o outro, né? O primeiro núcleo de nossas relações é a nossa família. Talvez o segundo seja a escola. Olha só, nesses dias de pandemia, como a escola tem feito falta para muitos de vocês. Gente, é preciso ter em mente o seguinte, ó. Estabelecer relações, né, nem sempre é positivo. E eu tenho que buscar por tudo conservar as boas relações que eu tenho. E as más? Nem sempre eu posso me afastar das más, mas se possível eu tenho que me afastar. Até como cuidado, tá? Até com cuidado do meu eu, da minha consciência. Existem pessoas que, assim como nós, precisam mudar e não querem mudar. É nesse momento que eu tenho que tomar cuidado. Nós temos que ser solidários, mas temos também que preservar-nos. E muitas vezes, gente, se afastar de pessoas nocivas a nós faz um bem. Mas torcer, de um jeito ou de outro, tentar ajudar aquela pessoa. Mas nem sempre, gente, é possível. Porque as pessoas,
tá? Para serem ajudadas, elas precisam querer, elas precisam reconhecer. E quando eu falo isso dizendo para o outro, olha para você. Será que você não é essa pessoa que muita gente tem se afastado, mantido distância, por não suportar por um jeito ou de outro? Por isso, gente, que eu preciso perguntar essas coisas para mim mesmo. Eu preciso buscar essas respostas em mim. Lidar com as emoções e sentimentos, né? Ter iniciativa de aprender e a lidar com as emoções e sentimentos seus e dos outros. Gente, sentimento nosso é a reação que nosso corpo tem, que nossa mente tem diante de certos fatos. Gente, existem coisas que tiram você do sério. Existem coisas que fazem você ficar feliz, alegre. Eu tenho que saber lidar com as coisas boas e ruins. Como eu faço isso? Gente, uma receita tão simples. Tudo que me faz mal, preciso me afastar. Lembra anteriormente quando eu falei de pessoas que são nocivas? Eu preciso me afastar. E quando não dá, eu tenho que aprender a lidar. Por quê? Porque muitas vezes, quando eu não sei lidar, eu pratico a violência, a agressão, não é isso? E aí eu posso destruir o outro e a mim. Eu preciso entender, tá? As minhas emoções, os meus sentimentos, para poder melhor administrá-los. Lidar com tensões e sentimentos, né? Gente, qual é a origem das suas tensões, do seu estresse? O que te deixa mal, para baixo, triste? Gente, identifica, porque muitos de nós são tensos, são estressados e não param para pensar e saber o porquê. Outros sabem e ficam mastigando essa tensão, esse estresse, a fonte de tudo isso, e não tentam resolver. Agora, se eu não sei, se eu não busco saber, eu serei eternamente tenso, estressado. Gente, reconheça os sintomas. Como você fica quando você está tenso e estressado? Gente, e qual é o princípio de eliminar essas tensões? Isso é complexo, porque nem sempre nós, no pessoal, damos conta. É nessa hora que existem profissionais para nos ajudar. Por exemplo, psicólogo. Às vezes, um bate-papo com a pessoa que te inspira, que te traz virtudes, que te traz coisas boas, pode ajudar também. Então, a forma mais saudável de acabar com o estresse, de acabar com a tensão, primeiro, é descobrir a fonte e tentar se afastar dela, ou solucionar sabiamente e procurar ajuda. Comunicação assertiva, né? Expressar-se de forma clara e apropriada diante de um contexto, de uma cultura, de sentimento, de pensamento, de necessidades. Que nem sempre a nossa linguagem é clara, gente. Nossa linguagem precisa ser assertiva, ela precisa ser clara, mas sabendo respeitar a cultura, o local. Você quer um exemplo típico, gente? Quando você vai num velório, você está diante de uma família. Gente, não pergunta para a família que está ali no momento de dor. Olha o momento como esse que está passando essa pandemia. Muitas famílias perdendo parentes, não é isso? Não chegue no velório perguntando assim, de que ele morreu? Ele sofreu muito. Gente, isso não se faz. Sabe? Eu sei que não é maldade, tá? Mas, não é um momento para isso. É um momento de dor. É um momento de dar solidariedade. De ajudar. Né? De usar expressões boas, bonitas. Gente, você nos seus momentos ruins, já pensou? Quando a pessoa chega com qualquer tipo de conversa, outros assuntos, você fica irritado, mais irritado ainda. Você tá vendo? A pessoa não teve sensibilidade com você. E você? Tem tido essa sensibilidade na linguagem diante dos outros? Pensamento crítico. Como tem faltado então à humanidade o pensamento crítico, né? Capacidade de ter conclusões próprias sobre a realidade. Gente, o que é nossa realidade? Repetir o que a mídia fala, repetir as redes sociais, repetir um assunto que alguém fala, eu nem paro para pensar, eu simplesmente levo aquilo como verdade, incorporo aquela verdade sem saber se aquilo é verdadeiro.
Gente, é por isso que eu tenho que perguntar. Eu tenho que perguntar. Eu tenho que investigar. Eu tenho que saber as reais fontes. Tá? Para quê? Para ter ideias reais, ideias boas, né? Gente, nunca aceite nada sem questionar. A gente não está na era das fake news, né? Todo mundo tem um celular, todo mundo tem contatos, não é isso? Mas, gente, tudo que meus contatos falam é verdade? Tudo que eles encaminham para mim é verdade? Nem sempre. E nem sempre as pessoas nos mandam isso, gente, com maldade, não é? Lembra? Está faltado o senso crítico, não é isso? Eu pensar criticamente, eu buscar saber se é real ou não as coisas que eu vivo. O que é real no mundo de hoje, né? Será que a gente está diante de uma epidemia mesmo? Gente, tem que se questionar isso também. Se questiona tudo. Mas a gente está diante de uma epidemia, nós estamos, né? E muitos de nós têm perdido pessoas com isso, né? É a prova mais clara, né? E absoluta. Pensamento criativo. Gente, é uma arte, né? Pensamento criativo é o uso da razão, né? É usar a paixão também, né? É fazer a diferença, é inventar, criar, empreender, ser original. Gente, tudo que você propor a fazer diferente é criativo. Tudo que você faz igualzinho, ao pé da letra, é falta de criatividade. A pessoa criativa, ela reinventa o que está inventado. Gente, diziam antigamente que os japoneses, no grande progresso deles, né, eles não inventavam nada. Mas a criatividade deles fazia o quê? Aperfeiçoar as coisas. Né? Então, gente, aperfeiçoamento significa criatividade. Você tem se reinventado, gente? Ou tem sido a mesma pessoa de sempre? O que você tem feito diferente para mudar a sua vida? Muitos de vocês estão chorando por mil e umas coisas. Mas o que você tem feito para mudar? Fazer a diferença diante do mundo, diante da vida. Gente, antes de chorar, eu tenho que olhar para mim e ver o que eu tenho feito para ser o que eu não gostaria de ser. O que eu tenho feito para ser, para ter uma razão para a minha vida, para o meu viver. Saber solucionar problemas e conflitos, né? Gente, ninguém vai passar por essa vida sem ter problemas. Não é problema, são problemas. Gente, diante do problema, né, muitos entram em desespero por falta de raciocínio. Se deixam levar para aquelas primeiras emoções catastróficas de fim de tudo, né? Do ruim. Gente, lidar de forma flexível e criativa diante do problema. Professor, mas é tão fácil falar isso, gente. É fácil falar mesmo. E se torna fácil eu passar por cima dos problemas quando eu descubro, quando eu olho para trás e vejo o tanto de problema que eu já tive na vida e eles passaram. E nós estamos aqui, de pé. Mas isso é uma prática, gente, tá? Nada é fácil. O falar, a princípio, é simples, não é? Mas se eu tenho uma prática constante, o falar se torna simples, né? Então, gente, ó, eu preciso identificar dificuldades, oportunidades de mudança e crescimento pessoal e social. Uma vez eu fiz um caso de um rapaz que ele nasceu sem pernas e braços. Gente, ele se reinventou. Ele se tornou um palestrante. Ele vive das palestras que ele dá. A agenda dele é cheia. Ele conta como ele, uma pessoa sem braços e pernas, se tornou um palestrante de sucesso. Olha aí. E nós? Com a nossa perfeição, com a nossa inteligência, com o nosso viver. A gente está reinventando no quê? Tomada de decisão. É fácil tomar decisão, gente? Eu tenho que tomar cuidado na hora de tomar decisões. Porque decisões podem me jogar no fundo de um poço. Preciso avaliar as diferenças
diferentes possibilidades. Ante qualquer decisão, quais são as possibilidades que eu tenho diante disso? Muita gente só busca entender as catástrofes. Não. E as possibilidades boas para mim tomar uma decisão? Preciso levar em conta o quê? Necessidade, critérios e as consequências. Gente, você está vendo qual é o princípio de tudo? É o pensar. Né? Daí, gente, ó, pense sempre antes de agir. Você quer uma razão para sua vida? Pensa sobre ela. Olha os exemplos, não como modelos perfeitos a serem seguidos, mas como forma de enriquecer a sua vida. Se aperfeiçoa, seja ativo. Busque uma razão na sua vida, mas uma razão que te faça o quê? Feliz. A felicidade, gente, ó, ela é tão variável. Né? Isso quer dizer que não existe, gente, um modelo pronto, tá? Para ser feliz. Não existe um modelo pronto para você ser uma pessoa de sucesso. Por mais que falem por aí, não existe esse modelo. Se existisse, todo mundo seria assim. Mas existe uma razão, tá? Para que você seja um sucesso como estudante, como um trabalhador, como um cidadão, como uma pessoa. É o ato de pensar. E o ato de pensar antes de agir vai fazer de você uma pessoa melhor, uma pessoa dinâmica, uma pessoa respeitada, uma pessoa querida. E talvez a razão da vida seja isso. Você sentir-se como uma pessoa que contribui com a humanidade, que contribui com o outro, que é uma pessoa querida, é uma pessoa amada. O pensar, gente, a razão, né? São o quê? São os elementos que, a princípio, são a fonte da razão da minha vida. Obrigado, um abraço e nunca se esqueçam que dias melhores virão. Um abraço.